Bom, antes de sabermos o que era o DNA e como ele era estruturado ou replicado, ou antes ainda de podermos olhar e ver a meiose nas células, nós tínhamos a sensação geral de que os filhos eram o produto de algumas características que seus pais possuíam. A sensação de que se houvesse olhos azuis, digamos que esse homem com olhos azuis aqui se casasse com uma mulher com olhos castanhos, digamos, a mulher com olhos castanhos. Talvez deva fazê-la um pouco mais parecida com uma mulher, né? Se ele se casasse com essa garota de olhos castanhos, na maior parte do tempo, ou em todos os casos em que falássemos da mulher com olhos castanhos, talvez seus filhos tivessem olhos castanhos. Vou fazer isso. Eles têm um bebê de olhos castanhos. E isso é apenas, quero dizer, existem obviamente milhares de gerações de seres humanos que nós observamos isso. Observamos que os filhos se parecem com seus pais, que eles herdam algumas características e que algumas delas parecem dominar as demais. Um exemplo disso tende a ser uma pigmentação mais escura, talvez no cabelo ou nos olhos. Mesmo que o outro genitor tenha uma pigmentação mais clara, a mais escura parece dominar, ou algumas vezes acaba sendo, na verdade, uma mistura, e nós vemos isso ao nosso redor. Esse estudo sobre o que é transmitido e como é feita essa transmissão é mais antigo do que o estudo do DNA, que foi descoberto e se tornou uma grande questão em meados do século XX. Esse assunto foi estudado durante muito tempo, e o pai da genética clássica e da hereditariedade é Gregor Mendel. Gregor Mendel. Ele era um monge que fazia experiências com plantas e as cruzava para ver que características eram transmitidas e quais não eram, e tentava entender como elas eram transmitidas de uma geração para outra. Quando fazemos isso, quando estudamos essa genética clássica, eu farei algumas hipóteses para simplificar, porque sabemos que a maior parte disso não se aplica à maioria dos nossos genes, mas vai nos dar uma pequena ideia de como prever o que pode acontecer nas gerações futuras. A primeira hipótese que eu vou levantar é que algumas características possuem todas as propriedades ou nenhuma delas. E nós sabemos que muitas características não têm. Digamos que existem no mundo, e essa é uma simplificação grosseira, como a cor dos olhos. Digamos que existem dois alelos. Cor dos olhos, dois alelos. Agora lembre-se o que é um alelo. Um alelo é uma versão específica de um gene. Digamos que podemos ter olhos azuis ou que podemos ter olhos castanhos. Olhos castanhos, que vivemos num universo onde uma pessoa só pode ter uma dessas duas versões de gene da cor dos olhos. Sabemos que a cor dos olhos é muito mais complexa do que isso, mas é apenas uma simplificação. Então, vou só fazer outra hipótese. Digamos que, para o tamanho dos dentes, há uma característica que vocês não vão ver nos livros de biologia, e digamos que exista uma característica para dentes grandes e que há outro alelo para dentes pequenos. Dentes grandes, dentes pequenos. E eu quero deixar bem claro essa distinção entre um gene e um alelo. Eu falei sobre Gregor Mendel e ele estava fazendo isso em 1850, antes que soubéssemos o que era DNA ou até mesmo o que eram cromossomos e como o DNA era transmitido, etc, etc, etc. Mas vamos entrar na microbiologia deles para entender a diferença. Então, eu tenho um cromossomo. Tá legal? Digamos que em alguns cromossomos, deixa eu escolher alguns cromossomos aqui. Digamos que esses são alguns cromossomos e que eu recebi esses cromossomos do meu pai. E nesse cromossomo existe um local aqui que podemos considerar como o local onde fica o gene da cor dos olhos. Essa é a localização do gene da cor dos olhos. Eu tenho dois cromossomos, um do meu pai e um da minha mãe. Então, que esse é o cromossomo da minha mãe. Sabemos que quando eles estão normalmente na célula, eles não são bonitos, limpos nem organizados como esse aqui, mas isso é apenas para dar uma ideia. Esses são cromossomos homólogos e, portanto, fazem a codificação dos mesmos genes. Então, nesse gene da minha mãe, na mesma localização ou local, também fica o gene da cor dos olhos. Agora, eu talvez tenha a mesma versão do gene, e estou dizendo que existem apenas duas versões desse gene no mundo. Se eu tenho a mesma versão do gene, vou fazer uma pequena anotação abreviada.
vou escrever um Bzão. Na verdade, eu faria de outra forma. Vou escrever um Bzinho para azul e Bzão para castanho. Existe uma situação em que esse poderia ser um Bzinho e esse um Bzão. Então eu poderia escrever que no meu genótipo, no meu alelo, tenho um Bzão da minha mãe e tenho um Bzinho do meu pai. Cada um desses casos, ou formas pelas quais esse gene é expresso, é um alelo. Portanto, esses dois são alelos diferentes. Deixa eu escrever isso. Esses dois são alelos diferentes ou duas versões do mesmo gene. E quando eu tenho duas versões diferentes como essas, uma versão da minha mãe e uma versão do meu pai, sou chamado heterozigoto, ou às vezes isso se chama um genótipo heterozigoto. Heterozigoto. E o genótipo é a versão exata dos alelos que eu tenho. Digamos que eu tenha o Bzinho. Eu tenho o gene dos olhos azuis do meu pai e da minha mãe. Então, se eu for Bzinho, Bzinho, então eu teria dois alelos idênticos. Meu pai como minha mãe me deram a mesma versão do gene. E nesse caso, esse genótipo é homozigoto. Esse genótipo é homozigoto. Ou esse é um genótipo homozigoto. Sou homozigoto para característica. Agora vocês podem dizer: isso é bom, são as características que você possui. Eu tenho um castanho que pode ser da minha mãe e um azul do meu pai. Bom, nesse caso, eu tenho um azul tanto da minha mãe como do meu pai. Como sei se meus olhos serão castanhos ou azuis? E a verdade é que isso é muito complexo. É toda uma combinação de coisas, mas Mendel estudou coisas que mostraram o que chamamos de dominância. E essa é a ideia de que uma dessas características domina a outra. Dominância. E muitas pessoas pensavam que a cor dos olhos, especialmente os olhos azuis, era sempre dominada pelas outras características. Mas isso é uma simplificação grosseira. Digamos que os olhos castanhos sejam dominantes e os azuis recessivos. Os azuis recessivos e os castanhos dominantes. Tá ok? Ah, eu devia ter feito isso em azul. Os olhos azuis são recessivos. Se for esse o caso, e esta é uma, como eu disse várias vezes, é uma simplificação grosseira, mas se for esse o caso, então se eu tivesse que herdar esse genótipo, porque olhos castanhos são dominantes, lembre-se, eu disse que o Bzão aqui representa os olhos castanhos, e que o Bzinho, o recessivo, tudo o que vocês verão da pessoa com esse genótipo são os olhos castanhos. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu escrever aqui. O genótipo, o genótipo, e em seguida vou escrever fenótipo. Genótipo é a versão real do gene que você possui, e os fenótipos correspondem ao que é expresso ou ao que você vê. Fenótipo. Um gene para olhos castanhos do meu pai, e eu quero fazê-lo como um grande, quero fazê-lo em marrom, para não causar confusão. Se eu tenho um gene para olhos castanhos do meu pai e um para olhos azuis da minha mãe, como os olhos castanhos são recessivos, o alelo dos olhos castanhos é recessivo. E eu só disse um gene de olhos azuis, mas o que eu deveria ter dito, a versão de olhos castanhos do gene, que é o alelo castanho, ou a versão de olhos azuis do gene da minha mãe, que é o alelo azul. Como o alelo castanho é dominante, eu escrevi isso aqui em cima. O que será expresso são os olhos castanhos. Olhos castanhos. Agora, digamos que seja de outra forma. Digamos que eu recebi um alelo para olhos azuis do meu pai e um para olhos castanhos da minha mãe. É a mesma coisa. O fenótipo corresponderá aos olhos castanhos. E se eu receber um alelo de olhos castanhos tanto da minha mãe como do meu pai? Eu continuo mudando o tom do castanho, mas todos eles
devem ser os mesmos. Eu tenho dois alelos de olhos castanhos dominantes da minha mãe e do meu pai. Então, o que vocês vão ver? Bom, essa dá para adivinhar. Eu ainda verei olhos castanhos. E só existe uma última combinação, porque esses são os dois únicos tipos de alelos que podemos ver em nossa população, embora para a maior parte dos genes exista mais do que dois tipos. Por exemplo, existem os tipos de sangue. Existem quatro tipos de sangue. Mas digamos que eu recebi dois azuis, um alelo azul de cada um dos meus pais, um do meu pai, um da minha mãe. Essa é uma característica recessiva, mas não há nada para dominá-la. E então, de repente, o fenótipo corresponderá a olhos azuis. E eu quero repetir, essa não é necessariamente a forma como os alelos para a cor dos olhos funciona. Só uma simplificação para entendermos como a hereditariedade funciona. Há características que podem ser estudadas dessa forma simples, mas o que eu quero fazer aqui é mostrar a vocês que vários genótipos diferentes, e esses são todos genótipos diferentes, fazem a codificação para o mesmo fenótipo. Então, apenas olhando a cor dos olhos de uma pessoa, vocês não sabem exatamente se eles são homozigotos dominantes, esses seriam homozigotos dominantes, ou se eles são heterozigotos. Esse aqui é heterozigoto. Esses dois aqui são heterozigotos. Heterozigotos. Esses também são chamados, às vezes, de híbridos, mas essa palavra está um pouco sobrecarregada. É muito usada, mas aqui diz que vocês receberam versões diferentes do alelo para esse gene. Pensemos um pouco sobre o que realmente está acontecendo quando minha mãe e meu pai se reproduzem. Bom, pensemos em alguns cenários diferentes. Digamos que ambos sejam híbridos, tá? Meu pai tem o alelo dominante dos olhos castanhos e tem também o alelo recessivo dos olhos azuis. Minha mãe tem a mesma coisa, olhos castanhos dominantes e o alelo recessivo dos olhos azuis. Pensemos, se essas duas pessoas, antes de ver qual a cor dos meus olhos, se vocês disserem, estou dando a você os genótipos dessas duas pessoas, vou rotulá-las, tá? Essa é a mãe, acho que essa é a convenção padrão. E esse bem aqui é o pai. O pai. Quais os genótipos diferentes que os filhos desse casal poderiam ter? Digamos que eles se reproduzem. Vou desenhar uma pequena grade aqui. Uma gradezinha aqui assim. Sabemos do nosso estudo de meiose que minha mãe tem esse gene. Minha mãe tem esse gene. Vou desenhar os genes de novo. Portanto, tem um par homólogo, certo? Esse é um cromossomo bem aqui, esse é outro cromossomo bem aqui. Nesse cromossomo do par homólogo, pode haver, no local da cor dos olhos, gene para olhos castanhos. E nesse aqui, no local da cor dos olhos, há um gene para olhos azuis. Assim, com o meu pai, quando se olha para o cromossomo nas células dele, vou fazer isso dessa forma. Esse é um cromossomo lá, esse é outro cromossomo aqui. Quando se olha para o local nesse cromossomo onde está a localização do alelo dos olhos castanhos para esse gene, ele tem o alelo dos olhos azuis. Aprendemos na meiose que quando os cromossomos se replicam, e vocês têm essas duas cromátides em um cromossomo, mas elas se alinham na meiose e durante a metáfase. E não sabemos de que forma elas se alinham. Por exemplo, meu pai pode transmitir esse cromossomo ou aquele cromossomo, ou minha mãe pode me transmitir aquele cromossomo ou esse cromossomo. Eu posso ter qualquer uma dessas combinações. Então, por exemplo, se eu recebo esse cromossomo da minha mãe e esse cromossomo do meu pai, qual será o genótipo da cor dos olhos? Bom, vai ser um Bzão e um Bzão. Se eu receber esse cromossomo da minha mãe e esse do meu pai, qual será o genótipo? Eu vou receber o Bzão do meu pai e o Bzinho da minha mãe. Portanto, essa é outra possibilidade. Essa é outra possibilidade aqui. Eu recebo o alelo dos olhos castanhos da minha mãe e recebo o alelo dos olhos azuis do meu pai. Então, existe a possibilidade de que eu receba esse cromossomo do meu pai e esse cromossomo da minha mãe, portanto, essa situação. Nesse caso, quais serão os fenótipos?
Bom, já vimos que esse bem aqui será castanho. Deverá ser castanho. Esse aqui deverá ser castanho. Mas esse aqui será azul. Eu já mostrei isso a vocês. Mas se eu tivesse que dizer isso antes do tempo, vejam, eu tenho duas pessoas, as duas são híbridas ou os dois são heterozigotos para a cor dos olhos, e a cor dos olhos apresenta essa situação de dominante e recessivo. E os dois são heterozigotos, pois cada um deles tem um alelo castanho e um azul. E eles terão um filho. Qual a probabilidade de que ele tenha olhos castanhos? Qual a probabilidade de que ele tenha olhos castanhos? Bom, cada um desses cenários é igualmente provável, correto? Existem quatro cenários iguais, então coloquemos isso no denominador: quatro cenários iguais. E quantos desses cenários terminam com olhos castanhos? Ora, um, dois, três. Então, a probabilidade é 3 quartos, ou uma probabilidade de 75%. Mesma lógica. Qual a probabilidade de que esses pais produzam um filho com olhos azuis? Bom, é apenas uma em quatro probabilidades iguais, e a probabilidade de olhos azuis é apenas olhos azuis, 25%. Agora, qual é a probabilidade de que eles produzam um heterozigoto? Qual é a probabilidade de que produzam um filho heterozigoto? Heterozigoto. Agora não estamos mais procurando pelo fenótipo, estamos procurando o genótipo. Então, dessas combinações, quais são heterozigotos? Bom, essa é porque é uma combinação, é um híbrido, é uma combinação dos dois alelos. E esse também. Então, qual a probabilidade? Existem quatro combinações diferentes. Todas elas são igualmente prováveis e duas resultam em um heterozigoto. Portanto, é 2 quartos, ou meio, ou 50%. Portanto, usando esse quadro de Punnett, temos que criar várias hipóteses sobre os genes, e se um deles é dominante ou recessivo, podemos começar a fazer previsões sobre as probabilidades dos diferentes resultados. E como veremos em vídeos futuros, é possível até mesmo retroceder. Vocês podem dizer: esse casal teve 5 filhos com olhos castanhos, qual a probabilidade de que os dois sejam heterozigotos, ou sei lá? E esta é uma área realmente interessante, mesmo que tenha sido um pouco simplificada demais. Há várias características, algumas das coisas que Gregor Mendel estudou, que podem ser estudadas dessa forma.